Ok, dando continuidade ao nosso conteúdo aqui, com o nosso bloco 2 da nossa aula a respeito de prescrição. Paramos na aula anterior tratando das causas impeditivas, suspensivas da prescrição, e eu fiquei de iniciar as causas interruptivas agora nesse segundo bloco. Então vamos lá, sem perder mais tempo. As causas de interrupção da prescrição, elas estão previstas no artigo 117, incisos 1º a 4º desse artigo 117, tá certo? Então vamos lá, já falamos que a interrupção da prescrição, quando ocorrem essas causas interruptivas da prescrição, o prazo prescricional que havia iniciado, ele vai se interromper e volta a contar desde o início. Então se despreza todo o tempo anterior que esse prazo contou, tá certo? Então zera o prazo prescricional, zera o cronômetro a partir desse momento em que ocorre essa causa interruptiva. Então vamos para as hipóteses aqui previstas no artigo 117 do Código Penal. Primeira delas, então vamos lá pessoal, levando em consideração, nós já vimos aqui que a primeira data que nós temos aqui é com relação à data do fato. A data do fato já começa a contagem do prazo prescricional a contar da data da consumação do fato. Vimos que existem outras hipóteses ali, mas como regra geral eu vou falar aqui no prazo a contar da consumação do fato. Perfeito. Então, houve a prática do fato aqui. Eu vou ter aqui nessa linha do tempo um primeiro marco aqui, uma primeira baliza. Vamos botar esse nome aqui, ó. Balizas prescricionais. Balizas prescricionais. Minha filha tá passando abaixada atrás aqui de mim para não aparecer na filmagem. Tô usando, é tudo improvisado, é um estúdio, não tem estúdio, é o quarto da minha filha, a mesa que ela estuda, né, o lugar que eu achei mais adequado. Não tem iluminação, não tem corte, não tem efeitos, nada, nada. Tem defeitos aqui. Então, não tem nada, tudo aqui é amador. É filmagem do meu celular mesmo, a iluminação aqui é um abajurzinho que eu peguei aqui do lado, o quadro é da minha filha mais nova, então tudo adaptado aqui. Perfeito, vamos lá. Então, aqui eu não vou conseguir mostrar o quadro todo, né? Então tá aqui, nós temos as balizas prescricionais, tá assim para mostrar. O fato, e aqui a primeira hipótese, ó, recebimento da inicial. O que é essa inicial? Então o primeiro deles aí do inciso 1º, a causa interruptiva da prescrição, é o recebimento da denúncia ou da queixa. A peça inicial na ação penal pública é a denúncia. A peça inicial da ação penal privada é a queixa-crime, já estudamos isso. Então o recebimento e não o oferecimento, cuidado com as pegadinhas de concurso que vai dizer que é o oferecimento, não, é o recebimento é que vai marcar ali o início da ação penal. Então, com o recebimento da peça inicial, da denúncia ou queixa, eu vou ter aqui a ação penal. E o que é o marco que caracteriza o início da ação penal? O recebimento da denúncia ou queixa. É o ato do juiz em receber. O que é o ato de receber a denúncia ou queixa? O juiz, quando recebe essa denúncia ou queixa, ele vai verificar se estão presentes ali as condições da ação. E se essa petição inicial, essa denúncia ou queixa estiver certinha, redondinha, ele vai falar o quê? Recebo a denúncia, recebo a queixa, cite-se o acusado para apresentar resposta à acusação. Então ali é o primeiro ato que é praticado no processo, é o recebimento da denúncia ou queixa. Esse ato vai zerar a contagem do prazo prescricional. Ele é um marco, então, interruptivo da prescrição, tá bom? Segunda hipótese de interrupção da prescrição, vocês vão ver a palavra aí pronúncia. Pronúncia, pela pronúncia como marco interruptivo da prescrição. Pessoal, pronúncia é um instituto que é próprio do juiz, do procedimento especial do tribunal do júri. Vocês já estudaram direito constitucional e viram que os crimes dolosos contra a vida, eles são de competência de julgamento, de processamento e julgamento pelo tribunal do júri. Tá bom? Então, o que é essa sentença de pronúncia? É uma sentença que não encerra o processo. Na verdade, ela encerra uma fase do processo do júri. A pessoa, quando pratica um crime doloso contra a vida, ela vai ter um processo, ela vai responder a um processo judicial que é composto de duas fases. Uma primeira fase é chamada de sumário da culpa, também em latim chamada judicium accusationis, e uma segunda fase perante o tribunal do júri, que é o judicium causae. Tá? Então, uma fase inicial perante o juiz singular, e uma fase posterior perante o tribunal do júri. Essa fase inicial perante o juiz singular, um juiz de direito, um juiz togado, ela se dá para verificar se houve, pelo menos em tese, a prática de crime doloso contra a vida ou não, que mereça ser julgado pelo tribunal do júri, certo? E a sentença que encerra essa fase
inicial que se dá perante o juiz de direito para decidir se essa pessoa vai ou não para o júri, é encerrada por uma sentença de pronúncia ou de impronúncia, certo? Se o juiz está convencido ali, ou pelo menos há dúvidas razoáveis de que ele praticou um crime doloso contra a vida, o juiz vai encaminhar para o júri, ele vai decretar uma sentença ali de pronúncia, pronunciando o réu para que ele responda perante o tribunal do júri, perante pessoas comuns do povo, juízes leigos, né? 7 jurados. Se ele entende que a pessoa não praticou crime doloso contra a vida, ele está convencido disso, ele vai impronunciar e ele mesmo vai julgar aquele crime que não é doloso contra a vida e, portanto, vai ser de competência do juiz singular. Então, a sentença de pronúncia é uma sentença que ocorre no processo especial do tribunal do júri, tá certo? Onde o juiz reconhece ali que há um crime doloso contra a vida e encaminha a pessoa para julgamento pelo tribunal do júri. Então, essa sentença de pronúncia, ela vai ser uma sentença que vai interromper o prazo prescricional. O prazo prescricional vai começar a contar desde o início. Terceira hipótese, decisão confirmatória da pronúncia. Digamos que essa sentença de pronúncia houve um recurso para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça confirma que essa sentença de pronúncia está correta. Então essa decisão confirmatória da pronúncia pelo Tribunal de Justiça vai também ter o condão de interromper a prescrição. Quarta hipótese, publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Vamos lá então. A sentença ou acordo condenatório recorríveis, aquele que não transitou em julgado ainda, lembrando que sentença é a decisão do juiz singular, um juiz só, ele profere uma sentença. Os tribunais são compostos de órgãos colegiados. São 3 desembargadores, pelo menos, ali numa câmara civil, uma câmara criminal, tá certo? Então, ou o pleno do tribunal, ou o órgão especial, enfim. Os órgãos jurisdicionais dos tribunais de justiça são órgãos colegiados, de modo que as decisões proferidas por esses colegiados, não são sentenças, são acórdãos, tá certo? O nome é acórdão. Então, a sentença ou acórdão que não transitou em julgado, ele vai interromper a prescrição também, tá certo? Então aqui, ó, fato, começa a contar o prazo prescricional. Então o Estado tem que investigar, apurar e promover a ação penal dentro de um tempo razoável aqui, porque o prazo prescricional está contando. Se ele consegue fazer isso e há o recebimento da denúncia, aqui vai acontecer a interrupção e o prazo vai voltar a contar novamente. Então aqui, na ação penal, continua correndo o prazo que aqui havia zerado, certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Um crime de furto, que a pena máxima, furto simples, pena máxima de 4 anos. Se vocês forem lá no artigo 109, crime que a pena máxima é de 4 anos, vai prescrever em 8 anos. Então aqui a pessoa praticou um crime de furto simples, cuja pena máxima é de 4 anos, vai começar a contar o prazo prescricional e o Estado vai ter 8 anos aqui para apurar o fato e até promover a ação penal e o juiz receber a denúncia. Se fizer isso em menos de 8 anos, começa a contar o prazo prescricional novamente aqui e ele terá mais 8 anos de prazo prescricional da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, tá certo? E aqui é a sentença, não é isso? A sentença condenatória recorrível. Sentença condenatória recorrível. Interrompe novamente a prescrição e a prescrição volta a contar desde o início, tá bom? Então veja, interrompe e volta a contar desde o início. O Estado não está inerte, né? Com seu direito, ele está exercendo, mas precisa de um tempo hábil para isso. Mas essas hipóteses aí, essas causas vão interromper a prescrição. Ok, então vimos as hipóteses de causas interruptivas da prescrição. Já fiz aí mais ou menos um quadrinho para vocês, ó. Fato, começa a contar o prazo prescricional. Recebimento da denúncia, interrompe, volta a contar de novo a prescrição. Estamos tratando a prescricional, né? Estamos tratando da PPA, ó, PPPA, prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato. Fato, recebimento da denúncia, sentença condenatória recorrível, e aí, continuando aqui, ó, qual é o próximo passo depois disso aqui? Sentença definitiva, transitada em julgado. Então, sentença definitiva, a sentença definitiva, depois, ao final. Nós vamos ver o que acontece com o trânsito em julgado. O trânsito em julgado vai ter a sua função também aqui, que nós vamos já ver no momento oportuno. Ok? Então,
Então tá aqui, já falamos o exemplo do furto, dos prazos prescricionais que ocorrem. Vamos falar então de outra espécie de prazo de prescrição, que é a chamada prescrição da pretensão punitiva superveniente. Superveniente. Ou também chamada intercorrente. Então a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Superveniente. Superveniente é aquilo que vem depois, que ocorre depois. Ok. Vamos lá. Ó, o juiz, antes da sentença recorrível, ele não sabe qual é o quanto de pena que foi aplicado. Ele só vai saber de uma quantidade de pena aplicada quando houver a sentença condenatória dizendo qual foi a pena aplicada, que pode não ser a pena máxima. Lembre-se que estamos tratando da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, que levávamos em consideração a pena máxima para aquele crime. Perfeito. Agora nós temos, digamos que, fixando ali a reprimenda numa sentença condenatória recorrível, tá? O juiz fixou uma determinada pena concreta ali naquele momento. Então vamos lá, aquele furto que nós falamos que a pena era a pena máxima era de 4 anos e que nós estávamos levando em consideração o prazo prescricional de 8, de acordo com a regra do artigo 109, digamos que o juiz condenou a pessoa a 1 ano somente, a pena mínima de 1 ano de reclusão. A partir desse momento em que houve a sentença condenatória, mesmo que recorrível, uma sentença que não transitou em julgado, naquele momento eu já tenho uma pena concreta que o juiz aplicou, de 1 ano, tá certo? Então veja, o que acontece nesse caso aqui? Ó? O artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, artigo 110, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, ó, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora aqui. Essa sentença condenatória, quando ela ocorre o trânsito julgado para condenação, digamos que o Ministério Público ou o autor da ação privada não recorreu e que para ele transitou em julgado. Transitou em julgado porque ele não recorreu ou porque se ele recorreu esse recurso não foi aceito, não foi provido. Perfeito, transitou em julgado para ele, embora não tenha transitado para a defesa. Então se transitou em julgado para a acusação, certo? O que vai acontecer? O prazo prescricional que vai ser levado em consideração não é mais aquele prazo prescricional com base na pena em abstrato, e sim com base na pena concretamente aplicada na sentença. Aquele furto que nós estávamos falando, portanto, ele que tinha lá como referência a pena máxima de 4 anos, uma vez ocorrida a sentença condenatória fixando essa pena em 1 ano, a pena mínima, por exemplo, no exemplo que demos, se tiver transitado em julgado para acusação, essa prescrição agora vai se pautar com base na pena de 1 ano. Então eu vou lá na tabela do artigo 101, lá nos incisos, e verificar crimes com 1 ano prescrevem quanto? Então, pena de 1 ano prescreve, salvo engano, em 4, não é isso? Então, vai prescrever em 4 anos. Inferior a 1 ano, prescreve em 3, o mínimo é 3, não é? Então, veja, ele pegou 1 ano, pena mínima. Agora eu vou pautar o meu cálculo do prazo prescricional, da pretensão punitiva, não com base na pena em abstrato, mas com base na pena concretamente aplicada. Então, esse camarada que estava antes tendo a prescrição calculada com base na pena de 4 anos, que era a pena máxima, quando surgiu a sentença condenatória que houve trânsito em julgado para acusação, o que vai acontecer? Eu vou tomar como base essa pena concretamente aplicada na sentença. 1 ano, prescreve em 4. Perfeito? Se dessa sentença condenatória em diante, recorrida, né? Se dessa condenação que transitou em julgado para acusação, né? Mas que houve, por exemplo, um recurso da defesa. Nós sabemos que a sentença condenatória recorrível, ela interrompe a prescrição. Mas veja, se daqui até uma sentença definitiva, se daqui até a sentença definitiva transcorrer mais que 4 anos, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Entenderam bem? Sentença condenatória daquele furto foi de 1 ano. 1 ano. 1 ano prescreve em 4 anos. 1 ano prescreve em 4. Se aqui dessa sentença condenatória recorrida, em que já transitou para a acusação, já transitou em julgado para a acusação, se aqui para frente, até a sentença definitiva, passar de 4 anos, eu vou ter o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Tranquilo então, gente? Tranquilo, né? Fácil. Perfeito. E aí, por que para a acusação, pessoal? E se não tivesse? Se a acusação tivesse
recorrido. E se a acusação tivesse recorrido, o que aconteceria? Então vamos lá. Pessoal, é importante que a gente entenda um fenômeno aqui do processo penal para compreender esse conteúdo. A prescrição da pretensão punitiva aqui, em caso de recurso da acusação, vai continuar a fazer com que o prazo prescricional seja com base na pena em abstrato. Por quê? Existe no direito processual penal um instituto da vedação ou da proibição, a vedação da, olha a expressão em latim, reformatio impeius. Reformatio impeius. Ou seja, reformatio impeius significa que não pode haver uma reforma para pior. Se houver recurso exclusivamente da defesa, tá? Se tiver recurso da sentença unicamente da defesa, não pode haver reforma da decisão para pior. A situação da defesa não pode ficar pior do que estava antes. Então, digamos que esse camarada do furto que nós falamos, que foi condenado a pena mínima de 1 ano, tá? Pena mínima de 1 ano. Falamos que se transitou em julgado para acusação, é essa pena mínima de 1 ano que vai ser referência para o cálculo do prazo prescricional da pretensão punitiva, certo? Nós vamos pegar essa pena de 1 ano, verificamos lá no 109, penas de 1 ano prescrevem em 4. Se a partir daquela sentença condenatória recorrível, que já transitou em julgado para acusação, passar de 4 anos, vai ocorrer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, certo? Agora digamos que a acusação recorreu, junto com a defesa ou não, não importa, tá certo? A acusação recorreu. Se a acusação recorreu, pode ser que aquela pena piore. Pode ser que ele consiga a pena máxima, tinha sido condenado a pena mínima, pode ir para 4. Então, o prazo prescricional em caso de recurso da acusação, pendendo o recurso da acusação, vai ser a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato. Continua com base naquela pena máxima em abstrato se a acusação recorreu. Se foi só a defesa que recorreu, aí nós podemos ficar tranquilo e utilizar, ali, de acordo com o artigo 110, parágrafo 1º, utilizar a regra do cálculo do prazo prescricional com base na pena em concreto. Porque eu sei que aquela situação não vai ficar pior do que aquilo. Aquela pena de 1 ano mínima que foi aplicada pelo juiz, se a acusação recorreu por algum outro motivo, digamos que foi 2, né? É de 1 a 4, o juiz condenou a 2. A acusação não recorreu, transitou em julgado para ela. A defesa recorre para tentar diminuir a pena. Nós sabemos que pela vedação da reformatio impeius, não vai poder essa pena aumentar. Ela só pode melhorar ou ficar do jeito que está. De modo que essa pena concretamente aplicada na sentença, quando há somente recurso da acusação, vai ser ela que eu vou tomar por base para o cálculo do prazo prescricional dentro do artigo 109. Perfeito, então? Entenderam essa situação? Perfeito, então. Perfeito. Então, vamos lá. Falamos, então, dessa prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, tá? Que ela pressupõe o quê, então? Vamos lá. Ela tem algumas características ou alguns pressupostos. A prescrição da pretensão punitiva superveniente, só lembrando, é aquela em que o indivíduo já teve uma condenação, em que o recurso já transitou em julgado para a acusação. Já transitou em julgado para a acusação. Então eu já posso tomar por base a pena concretamente aplicada e verificar lá no artigo 109 qual é o prazo prescricional com base naquela pena efetivamente aplicada, concretamente aplicada. E aí, dali daquela sentença condenatória recorrida pela acusação até o trânsito em julgado, eu tenho que respeitar esse prazo prescricional com base nessa pena concreta. Se eu extrapolar esse prazo, teremos o fenômeno que se chama de prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Então vamos lá, o que acontece aqui? Quais são os pressupostos? Uma sentença ou acordo penal condenatório. Então eu tenho ali uma sentença ou acórdão penal condenatório recorrível. O autor não completa aqui, mas eu estou completando para vocês. Recorrível. Tem o trânsito em julgado para acusação. Ou seja, para acusação já transitou em julgado. Tá? Para acusação já transitou em julgado. Terceiro pressuposto. O norte que eu utilizo, a referência que eu tenho, é a pena concreta aplicada na sentença. Eu tomo por consideração a pena em concreto e não mais a pena com base naquela abstratamente combinada máxima, abstratamente combinada para o crime. Os prazos prescricionais são os mesmos do artigo 109, só que agora eu vou levar em consideração a pena efetivamente aplicada. O termo inicial é da publicação da sentença ou acórdão condenatório até a data do trânsito em julgado final. Então falamos aqui, ó,
Não é bem a condenação, né? É a publicação da condenação. Publicação da condenação em que houve recurso só da defesa, não houve recurso da acusação, a acusação já transitou em julgado para ela, então não pode aumentar mais. Por isso que se permite que o cálculo seja com base na pena concretamente aplicada. Certo? E até a sentença definitiva. A sentença definitiva. Definitiva. Transitada em definitiva. Transitada em julgado. Então, nesse prazo, vai correr nesse espaço aqui, nesse interregno, vai correr o prazo prescricional aqui, e que se acontecer, se extrapolar, se ultrapassar esse prazo prescricional, vai ocorrer o fenômeno da prescrição, da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Intercorrente. Perfeito. Vamos ver o exemplo que o autor traz aqui, de prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Ele fala que João furtou uma bicicleta que estava estacionada na rua. Então, essa conduta dele se subsume, se enquadra no crime de furto simples do caput do artigo 155. Pena reclusão de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Perfeito. Depois de investigado e processado, foi condenado a 1 ano, pena mínima. 1 ano somente. Veja, quanto tempo tem o Estado para julgar o recurso? Com a publicação da sentença condenatória, interrompe-se a prescrição. Interrompe a prescrição. Tá? Como a pena dele em concreto foi de 1 ano, o prazo prescricional é de 4. 4 anos que vão contar a partir daqui. 4 anos que vão contar a partir da publicação da sentença condenatória em que já houve trânsito julgado para a acusação. Tá certo? Então ele vai ter 4 anos até aqui a sentença definitiva para julgar esse recurso. Se ultrapassar esses 4 anos de julgamento de recurso, coisa que é provável, depende do Tribunal de Justiça, às vezes, recorreu para tribunais superiores, vai fatalmente passar desse prazo. Tá? É uma coisa mais comum do que vocês imaginam. Tá bom? Então, prescrição da pretensão punitiva superveniente. Vamos lá, vamos começar logo a prescrição da pretensão punitiva retroativa aqui. Vamos rapidinho, para a gente adiantar nosso conteúdo, para nosso último bloco ficar menor, tá? Prescrição da pretensão punitiva retroativa. O que é a prescrição da pretensão punitiva retroativa? Então já falamos, eu não devia nem ter apagado aquele quadrinho, né? Temos aqui a data do fato, quando começa a contagem do prazo prescricional, já sabemos, a linha do tempo, as balizas prescricionais, né? Vamos ver as balizas prescricionais. Aqui é a data do fato, começa a contar o prazo prescricional aqui. Aí eu tenho aqui o recebimento da inicial, que pode ser denúncia ou queixa, tá certo? O ato de recebimento vai ser uma causa interruptiva, não é isso? Interruptiva da prescrição. E aí começa a contar tudo de novo. Aqui eu vou ter a sentença, a publicação, não é isso? A publicação da sentença recorrida, não é isso? Que pode ter trânsito em julgado para acusação ou não. Essa que é a diferença. Se eu tenho trânsito em julgado para acusação, começa a contar o prazo. Sempre vai interromper a prescrição. A diferença é que se a acusação recorreu, continua se levando em conta o prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato. Se a acusação não recorreu, se já houve trânsito em julgado para a acusação, a partir de então não é mais a pena máxima em abstrato que eu vou levar em consideração, e sim a pena concretamente aplicada. Já estudamos isso. E aqui nós temos a sentença definitiva. Sentença ou acórdão definitivo. Transitada em julgado. Aqui é o trânsito de julgado. Então, basicamente, são esses marcos aqui, tá? São esses marcos no que diz respeito, são as balizas prescricionais no que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, certo? E onde que eu tenho essa história aqui da prescrição da pretensão punitiva retroativa? Então, basicamente é isso. Vocês vão ver aí o artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, que vai falar da prescrição da pretensão punitiva retroativa, tá? Então, na verdade, é o parágrafo 1º, tá? O que o artigo 110, parágrafo 1º, ele fala, ó. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de provido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Tranquilo, já falamos essa parte aí. Não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Vamos entender aqui melhor então? Significa que, havendo aqui a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
a pena que eu levo em consideração é a pena concretamente aplicada. Então, digamos que se foi de 1 ano, naquele caso daquele furto que nós estamos trabalhando aqui, 1 a 4 anos, ele teve a pena mínima de 1 ano na sentença, na publicação da sentença condenatória, recorrida somente pela defesa. Já transitou em julgado para a acusação. O que eu tenho aqui? 1 ano. Esse aqui que vai ser essa aqui que vai ser a minha referência para que eu verifique o prazo prescricional. 1 ano prescreve em 4. E aí o que eu tenho de prescrição da pretensão punitiva retroativa? Se nesse momento aqui tiver ultrapassado 4 anos, o juiz vai poder reconhecer a prescrição retroativa. Prescrição da pretensão punitiva retroativa a esse período da ação penal. Antigamente, antes da Lei 12.234 de 2010, havia a possibilidade de reconhecimento, inclusive nessa fase aqui também. Se tivesse passado mais de 4 anos aqui, entre o fato e o recebimento da denúncia, poderia haver a prescrição da pretensão punitiva retroativa a esse momento aqui também. Tá? Então, em 2010, com a Lei 12.234, houve essa alteração, não permitindo que essa retroação ocorresse nesse período entre o fato e o recebimento da denúncia ou queixa, somente na ação penal, nessa fase do recebimento da denúncia ou queixa para frente. Tranquilo? Essa é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Então fiquem atentos, porque num determinado fato, lembra esse fato que nós tivemos aqui, nós tratamos aqui como exemplo, o camarada está respondendo por um crime de furto simples, cuja pena é de 1 a 4 anos. Pena máxima de 4 anos prescreve em 8. Então aqui você está contando 8 anos até o recebimento da denúncia, da data do fato ao recebimento da denúncia. Você está contando 8 anos do recebimento da denúncia até a publicação da sentença recorrível, mais 8 anos, certo? E aqui, na sentença recorrível, que você vai ter uma pena definitiva, uma pena concreta. Que ele não foi condenado aos 4 anos, foi condenado a 1 ano, na pena mínima. E aí o que você vai levar em consideração agora? 1 ano prescreve em quanto? Não é 8, prescreve em 4. E você vai verificar se aqui aconteceu essa prescrição, tá certo? Então, antes aqui você estava contando 8 anos, quando você já tem uma sentença condenatória recorrida pela defesa e transitada em julgado para a acusação, você vai levar em consideração um prazo de 4 anos que pode ter acontecido a prescrição aqui nesse momento, tá? Então essa é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Vamos ver aqui um exemplo que o autor traz aqui, ó. Suponhamos que João, mediante fraude, recebeu vantagem devida em prejuízo alheio, crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos. Perfeito. Depois de 6 anos respondendo ao processo penal, João foi condenado ao cumprimento de 1 ano de reclusão. O Ministério Público não recorre da decisão, ou seja, transitou em julgado para o Ministério Público. Então vamos lá. Sabendo que a pena de 1 ano, lá na tabela do 109, a pena máxima, o prazo prescricional é de 4 anos, significa que nessa fase que ele estava respondendo à ação penal e que transcorreram 6 anos, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tranquilo, então? Tranquilo? Eu acho que é fácil, né? Não tem grande dificuldade com relação a isso. Vamos falar aqui da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, também chamada virtual. Prescrição da pretensão punitiva em perspectiva ou virtual, antecipada ou por prognose. Está aí na página 333 de vocês, a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva virtual, antecipada, em prognose. Então está aqui. Na verdade é uma criação da jurisprudência, na verdade ela é uma antecipação do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Na verdade, quem adota esse entendimento fundamenta isso na falta do interesse de agir, daquela condição da ação chamada interesse de agir. Por quê? Eu já de antemão estou antevendo, já estou prevendo que aquela pessoa, se vier a ser condenada, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Então veja, eu estou na ação penal e eu já vejo durante a ação penal que se houver uma condenação para aquela pessoa, digamos que eu estou tratando de um crime de estelionato ali, vamos ao crime de furto de novo, 1 a 4 anos. Eu estou me pautando da pena privativa de liberdade de 4 anos, que é a pena máxima, que prescreve em 8. Perfeito. Mas eu já vejo que o camarada é primário, de bons antecedentes, de modo que é praticamente certo que ele vai ser condenado à pena mínima de 1 ano. E já se passaram mais de 4 anos. Então eu sei que lá na frente ele vai ser condenado a 1 ano, que prescreve em 4, e a ação penal já dura 5, 6 anos. O que vai acontecer?
já se sabe de antemão, eu já estou virtualmente vendo, eu já estou em perspectiva percebendo que em ele sendo condenado vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva retroativa. E aí eu peço, ou o Ministério Público nem ajuiza a ação penal, pede o arquivamento, ou pede a absolvição do indivíduo com base na prescrição em perspectiva, tá certo? Os tribunais superiores não aceitam isso, tá bom? Os tribunais superiores, tá? O STJ já editou até uma súmula de número 438 que ele fala o seguinte, ó: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então ele está falando, não posso ficar prevendo, criando uma hipótese de uma pena que vai ser aplicada lá na frente, para com isso considerar que já estou virtualmente antecipando uma prescrição retroativa que vai acontecer no momento da condenação, tá certo? Então os tribunais superiores não aceitam essa teoria aqui da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, ou virtual, ou antecipada, tá bom? Vamos encerrar aqui. Já passamos um minuto do nosso tempo. A gente volta no último bloco para encerrar nosso assunto, tá bom?